E aqueles vícios assim de sete lagoanos, né? Aquelas coisas regionais de os meninos fazendo, dormindo. Isso se corrige na fonoaudiologia também? Sim, se corrige. Porque as palavras têm que ser faladas pausadamente para que a pessoa consiga. Isso é um mineirês, né? A gente come o final. A maioria dos mineiros come o final das palavras, né? E aí é um treino mesmo. E a gente às vezes fala muito rápido. Então, às vezes, trabalhando ritmo, trabalhando pausa, trabalhando articulação, porque também é um vício dos mineiros não articular, não abrir a boca para falar. Então isso tudo também é trabalhado na fonoaudiologia. Então tá vendo? Pode ficar tranquilo. Se você estiver comendo as palavras, você tem conserto, tem recurso. Você pode melhorar isso com um tratamento. Tem algum alimento, alguma coisa que pode ser ingerido antes da fala, antes de dar de casa, assim, com o público? Sim, quando a gente vai usar a voz por mais tempo, tem algumas coisas que podem dificultar a fala e outras que podem facilitar. Por exemplo, para facilitar, todo mundo ouve falar da maçã, né? Que tudo que a gente vê sobre cuidados com a voz fala que maçã é bom para a voz. Maçã é ótima para a voz, mas por quê? Primeiro, quando a gente vai morder a maçã, a gente abre a boca, então você trabalha a articulação. Segundo, a gente mastiga a maçã, então você está relaxando a musculatura. E a maçã tem aquela substância adstringente, aquele suco que ajuda na limpeza do trato vocal. Então ajuda a ressonância, ajuda a clareza da articulação, da dicção, né? Água, sempre água. Sempre água, porque prega vocal, ela quando a gente fala, ela vibra. Então, se a prega vocal não estiver bem hidratada, ela vai ficar mais rígida, vai ficar mais dura, vai ter mais dificuldade para vibrar. Então, ela tem que estar constantemente hidratada. Além disso, quando está faltando água, a boca vai ficando seca, vai dificultando a articulação. Por isso que é importante usar água em temperatura ambiente. Isso porque a água gelada... A água gelada não. Não, o gelado, ele causa um choque térmico. O problema do gelado é o choque térmico. A prega vocal tá lá quentinha, a hora que a água gelada cai nela, para se defender, ela libera muco, libera secreção. Então aumenta o pigarro, aumenta a ressonância, é dificultada às vezes por causa de secreção, né? Então sempre em temperatura ambiente. Como nós moramos num país tropical muito quente, às vezes é inevitável a gente usar um gelado. Então tem uma dicasinha que é: põe um pouquinho na boca, deixa quebrar o gelo e depois engole, porque aí você evita o choque térmico. Que lindo! Eu faço isso e olha, o truque funciona mesmo, porque ele não vai direto, porque às vezes tem gente que gosta de virar água geladinha, assim, sente até queimar a garganta, né? Isso. E o café? O café, o principal prejuízo do café para a prega vocal é por causa do refluxo gastroesofágico, que volta suco gástrico do estômago e queima a parede da laringe, né? Então tem mais a ver com o refluxo, e o refluxo é um prejuízo para a voz. Então é bom evitar. É bom evitar, principalmente se você vai falar por mais tempo. Leite e os derivados do leite, chocolate, queijo, iogurte, não é deixar de usar esse tipo de alimento, é evitar se você vai falar. Por quê? Um pouco antes. Um pouco assim, antes. Você deixa o leite para depois que você vai falar. Porque o leite, tem aquela viscosidade, tem aquela nata que gruda em cima da prega vocal. A prega vocal vai ficar mais pesada, com mais dificuldade de mobilidade, com mais dificuldade de vibrar. Aumenta a secreção, pigarro, né? E isso é uma agressão para a prega vocal. De jeito nenhum. Não. Cada vez que você faz isso, a prega vocal bate com muita força. E aí, esse trauma, esse atrito de uma prega vocal sobre outra, com o tempo vai criando um edema, um inchaço da prega vocal, ela vai ficando irritada, né? Então, o leite derivado, ele aumenta muito o pigarro, a secreção no trato vocal. Por isso que ele deve ser evitado antes do que danifica, do que não é bom. Que não é bom. E todos os alimentos que são muito pesados, né, muito gordurosos, fritura, porque eles causam uma distensão no abdômen. Quando a gente come uma coisa mais pesada, a gente tem mais dificuldade de respirar, porque a barriga fica cheia.
E a respiração é a base da produção da voz. Por isso então, que a gente fala que não gosta de comer nada antes de falar, porque antes de falar em público ou apresentação, enfim. Mas isso também é um erro, não Não comer pode nada. ficar com fome. Né? A gente não pode ficar com o estômago vazio, porque aumenta o refluxo, tem que ter um cuidado com a alimentação também. Então é comer coisas mais leves, principalmente frutas, verduras, coisas que você precisa mastigar. Sucos de frutas cítricas são ótimos para diminuir secreção no trato vocal. E o gengibre? O gengibre é totalmente um mito popular. Né? O gengibre é um dos principais causadores de refluxo gastroesofágico. Ai, tem gente comendo gengibre, assim, nem gosta, mas assim, pra voz ficar limpinha e comer Não gengibre. tem nenhuma relação, não tem nenhum estudo comprovado que fale que gengibre é bom para a voz. Dessas coisas caseiras, a única substância que tem algum estudo é o mel. O mel tem alguns estudos científicos que mostram que eles lubrificam as caixas de ressonância, o trato vocal, Então, mas essas outras coisas mel. todas podem. Então, se você toma um copo com água, temperatura ambiente, come a maçã, já ajuda fazendo os exercícios ali comendo a maçã, faz alguns outros exercícios recomendados especificamente para o seu caso. Então, uma colherzinha de mel, pronto, arrasou. Pode falar muito. E se preparar, né? Porque aí você se prepara desse jeito, mas não tem o conteúdo, vai passar dificuldade. Entendi. Então, é simples se você tiver consciência das regrinhas básicas que você tem sempre que fazer, que praticar. Gostei muito, acho que foi esclarecedor para muita gente aí, algumas dicas. Muita gente devia estar fazendo coisa errada e agora vai mudar a conduta. Que bom. Adorei, obrigada. O bate-papo foi Obrigada a você. ótimo. E olha, juízo para você falar bem.